Queridos irmãos, boa noite. Eu me chamo Gertrudes Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, precisamente na área da assistência e promoção social espírita. Nós trazemos um abraço fraterno em nossa casa, a Casa do Anjo Itagiba, aos trabalhadores, felicitando a todos, não só os irmãos das atividades de assistência, medicação e ensino desta casa e toda a espiritualidade amiga que estão à frente dessas atividades, nesses 50 anos, semeando o amor. A nós foi pedido para que a gente apresentasse o tema Semeando Amor na Assistência e Promoção Social. Promoção Social Espírita. Primeiramente, nós vamos agradecer em prece, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo essa oportunidade de servir, aprender, amar, aprender sempre, para que a gente possa dar conta de nossa administração diante dele, no amanhã que já se faz presente. Agradecendo em nome de todos os trabalhadores e também a alegria de poder dizer, Senhor, estamos aqui em teu nome para juntos elevar bem alto a bandeira Deus, Cristo, Caridade. A promoção social espírita, ela é uma área da Casa Espírita, compreende essas áreas que vai desde os estudos doutrinários, o DIGE, né, o Departamento de Infância e Juventude, as comunicações espíritas, né, comunicação social espírita, a abrangência da assistência espiritual, que vai desde os estudos da mediunidade, o atendimento espiritual e a prática mediúnica, e todas as atividades relativas à administração. A promoção social faz parte desse conjunto, e é desses departamentos, dessas áreas, que nós conseguimos reunir a captação de nossos recursos de assistência financeira, né, sustentabilidade dos projetos de assistência mantidos pela casa, os voluntários que vão dar esse suporte no desenvolvimento das atividades, desde a recepção, o pessoal de apoio, os monitores, os facilitadores e a coordenação dos projetos ali desenvolvidos. Lembrando que a promoção social é uma assistência fundamentada na doutrina espírita e no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho dessa área apresenta uma peculiaridade que apresenta, que poderíamos chamar de diferencial educativo. Por quê? Porque a serem acolhidos,
essas famílias, os idosos, os filhos dessas famílias, netos desses idosos, as gestantes que buscam ali o auxílio. Essas criaturas chegam visando ali serem atendidos nas suas necessidades materiais. Porém, nós que temos a compreensão, lembramos que sempre houve e sempre haverá os carentes do pão, do corpo, do agasalho, e é preciso que mãos amorosas auxiliem, assistam a esses irmãos. Mas é fundamental, o essencial é, e sempre será, a promoção espiritual dessas criaturas. E não só delas, como também dos trabalhadores envolvidos com esses nossos irmãos. São os voluntários. Então, ter essa consciência de que, quando nós buscamos reunir essas criaturas dentro dessa assistência, temos a consciência de que é necessário um planejamento adequado àquela realidade, voltada também, principalmente, né, a uma conversa que aproxime essas criaturas o máximo possível do seu cotidiano. Por exemplo, o Evangelho de Jesus, os conteúdos aplicados do Evangelho, previamente pensado, programado, planejado, levado ali a evangelização desses nossos irmãos, sem nenhuma cobrança, vamos dizer assim, religiosa. Não, aberta, livre, voltado à convivência, ao emprego, à adaptação desses saberes do Cristo à vida, à prática do Evangelho em suas vivências. Por isto, a finalidade da promoção social, em atendendo a essas pessoas e a essas famílias, né, visa esse crescimento espiritual. É de suma importância que essas ações fraternas e continuadas elas sejam de conformidade com os princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita. Por isto que as ações trabalhadas conjugam a ajuda material, e que é o foco desses nossos irmãos conseguirem irem buscar esse lenitivo, essa ajuda. Então, é preciso que haja essa sustentabilidade, que não falte. Não falte essa ajuda material. E essa sustentabilidade vem justamente dos projetos de doação com amor. Esse projeto de doação com amor, nós vamos, então, trazer, né, até nós
esses irmãos doadores que trazem a sua ajuda material para que a gente possa desenvolver essa assistência. É uma oportunidade feliz em colaborar. Além dessa ajuda material, nós também temos oportunidade ali de promover o socorro espiritual a essas famílias. E aos espíritos que convivem com essas famílias. Espíritos familiares, espíritos ali velhos desafetos, alguns que fazem sofrer e outros que são sofredores sem entenderem que estão causando sofrimento. O socorro espiritual, a orientação moral doutrinária, tem que dar esse caráter educativo. A proposta do Cristo. A proposta do Cristo de reeducação da alma humana. E estagiando, né, ora, em diferentes classes sociais, vamos adquirindo novos entendimentos, né? Aprimorando virtudes e desenvolvendo sentimentos. Então, a gente pode dizer que na promoção social, essa oportunidade de atender aos nossos irmãos em risco, né, social, de carência ali imediata, como também favorecer aos trabalhadores da casa, aos estudantes da doutrina, vamos dizer, um início, um treinamento dentro do trabalho voluntário. Treinamento de quê? De colocar em prática, né, o Evangelho de Jesus, o que se aprende em salas de evangelização e de estudos. Considerando que a promoção social, vamos dizer, que é a primeira porta para aquele que deseja ser um voluntário e ainda não tem ainda a capacitação, né? Precisa fazer todo o acompanhamento de estudo e formação continuada para que possa adentrar nas outras áreas que exigem conhecimento específico para aquelas atividades. Então, vários são os trabalhadores voluntários da promoção social que também laboram nas outras áreas. E essa oportunidade de exercitar os sentimentos em contato com o sofrimento dos seus irmãos. Queridos irmãos, nessa lida, né, com a necessidade do próximo, no livro Fora da Caridade Não Há Salvação, de Alírio Cerqueira, ele apresenta interessante citação quando diz que diante do nosso próximo teremos 3 tipos de vinculação ou sentimentos. A indiferença é um. O sentimentalismo é outro. Chegando ao dever consciencial. É uma ação gradativa. São fases de nossos espíritos. São condições nossas.
de nossa própria realidade espiritual, né? Porque partindo da indiferença que ainda campeia a Terra, aonde olhar para o sofrimento do outro é uma coisa assim banal, né? Nada posso fazer, também nada vou sentir, nenhuma prece de força endereçada, porque aonde vai o teu pensamento, aí vai o teu coração. E todas as vezes que nós promovemos, né, um benefício a um irmão, nós estamos também promovendo a nossa própria alegria traduzida em bênçãos. A indiferença é um sentimento cruel, gerada pela inconsciência, diz Alírio, inconsciência da realidade do assistido e ao dever assumido. Se tem indiferentes dentro da casa espírita, temos. Trabalham com eficiência, mas não trabalham com eficácia. São pontuais, não faltam a tarefa, são donos de tarefa, às vezes, donos de tarefa. Porém, seu coração ainda é trancado para o entendimento maior de amor e de esperança para aquelas criaturas. Não há empatia, não se coloca no lugar do outro. E ali a ajuda acontece mecanicamente, sem olhar nos olhos, sem a graça de um sorriso, sem transmitir amorosidade nas suas palavras, nas suas ações. É como, assim, um desencargo de consciência, mas não é amor. O outro passo é o sentimentalismo, também denominado por Alírio o pseudo-amor. Ali fazendo o trabalho com uma ansiedade de resolver o problema do outro, sem entender que a caridade precisa ser bem sentida, utilizada ali um sentimento de agregação, de acolhimento, de envolvimento, mas que não resolveremos o problema daquele irmão nessa ansiedade sentida. Trata-se muitas vezes, como ele diz, de espíritos culpados e que gostaria, assim, de aliviar sua própria consciência, resolvendo e acabando com toda aquela situação de necessidade. É possível, mas precisa ser uma ação conjunta, coletiva da humanidade. E ainda lembrando que esses estágios, ora numa condição social, outra em outra, é recurso divino de aquisição de valores, de valorização mesmo, né, de oportunidade, desenvolvimento da inteligência,
resignação, virtudes da resignação, coragem, honestidade, desprendimento e também, acima de tudo, de fraternidade um com o outro. Assim, chegamos ao dever consciencial, que é a criatura com a consciência desperta. É uma escolha consciente o seu trabalho, transmutando os sentimentos egóicos, que podem ser evidentes ou mascarados, para sentir prazer pelo bem realizado. É essa consciência que faz com que a criatura seja não só ali eficiente, mas também eficaz na proposta do nosso Senhor Jesus Cristo, de colaborar com a renovação, a transformação da alma humana do planeta Terra. Deixamos de ser aquele sentimentalismo ou um instrumento que dá defeito para ser um colaborador consciente, que se apresenta com essa consciência que ele mesmo é também um assistido. Vamos também tomar conhecimento que, na prática, a promoção social precisa de ter no seu planejamento de trabalho os seus trabalhadores, os seus voluntários, também passarem por formação continuada, avaliação dos trabalhos e verificação das vitórias que vamos amealhando ali das rodas de conversa. O nosso foco é que esses nossos irmãos consigam ali abrir-se, falar de suas experiências e ali recebam a medicação do Evangelho, que é a assistência propriamente dita. É a finalidade da promoção social. É levar até essas criaturas essas bênçãos, as bênçãos do entendimento. É a caridade expressada lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, sobre o verdadeiro sentido da caridade. A benevolência, a indulgência e o perdão é a nossa meta de alcance no coração dessas criaturas. É a caridade sentida, praticada no dia a dia. Os Espíritos propõem essas 3 virtudes, entre tantas, justamente porque é a base da verdadeira caridade. Traz o conceito do amor ao próximo como a maior virtude. Mas será que sempre existiu, antes mesmo de ser uma área da casa espírita, ao longo dos tempos, dos séculos, antes de Jesus, já havia essa assistência? A assistência
antes de Jesus, muitos povos já tinham ali, e era um canal de assistência justamente por não existir, né, ainda de maneira organizada e planejada dentro das sociedades, né, um atendimento, vamos dizer assim, médico e também de acolhimento de um paciente, de uma criatura doente. Algumas doenças eram consideradas maldição, como a gente sabe, mas existiam, mas de maneira assim, pequenos focos aonde pessoas ali colocadas, espíritos que eram endereçados àquelas regiões para ali levar o consolo e a assistência àquelas criaturas. Almas amorosas, ali nas caladas da noite, traziam aqueles pequenos óbulos, aquela ajuda para que fosse feita um caldo, apetrechos para um curativo. Mas com Jesus, a assistência foi à vista, foi colocada como exemplo, como fazer. Olho no olho, sentido a criatura. As palavras soavam libertadoras, que ensinavam e libertavam. Com Jesus, a caridade foi expressa, às claras, e as primeiras casas de acolhimento dos homens do caminho foram surgindo, né? Foi quando, certa vez, Paulo de Tarso chega a uma dessas casas e observa a atividade daqueles irmãos na assistência a numerosa, filas imensas para serem assistidos na alimentação, curativo. E Paulo, então, observa que era preciso, além desse pão material, houvesse o pão espiritual. E observa entre aqueles apóstolos, né, e os discípulos, aqueles com recurso, que pudesse desenvolver ali, entre um tempo e outro programado, né, uma reunião de assistência e promoção espiritual com a leitura dos pergaminhos, as lembranças de Jesus. Conta o irmão X que certa noite, já avançada a noite, depois de tudo, de todos que passaram por ali, Pedro, cansado, sentado, desesperadamente abatido pelo corre-corre do dia, observa que uma pessoa se apresenta à sua frente e ele, sem levantar a vista, avisa que terminou a assistência, não tinha mais nada e já havia fechado as portas porque não havia mais condição de atender. É quando ele observa os pés, as mãos marcadas. Era o próprio Cristo que estava diante dele. Observava que, naquele momento, perto do cair da tarde, havia passado por ali uma mulher de má vida, como era conhecida e denominada, um homem que fugia da lei
e que pedia asilo, abrigo dentro da casa. E Pedro, então, fecha ali as portas do entendimento e não os recebe, pedindo que eles fossem em frente, porque lá não lhes daria abrigo. E já tinha gente demais. Jesus, que observava isso, logo depois que tudo terminou na assistência, se aproxima dele e pede a ele. E quando ele não tivesse mais o pão material para dar, um curativo ou um abrigo, mas que ele tivesse as palavras consoladoras e esclarecedoras que pudesse tocar no coração daquelas criaturas. E tinha sido por elas que que Jesus tinha vindo, que ele tinha vindo. As ovelhas perdidas, esses passarinhos da asinha quebrada. E Pedro ali chora copiosamente, pedindo perdão a Jesus. Ele, quando levanta as vistas, ele não estava mais diante dele. E daquele dia em diante, o seu trabalho, mais do que eficiente, tornou-se eficaz. Porque, além daquele pão, daquele curativo, naquelas feridas, ele passou a prestar mais atenção àqueles que vinham com uma alma dilacerada pela dor moral. E, meus queridos irmãos, ao longo do tempo, a promoção social ela veio muito assim confundida com assistencialismo, em resolver ali no impulso, na caridade sob impulso, né? Diante das necessidades maiores, as grandes catástrofes, o impulso caridoso se faz necessário. Porém, o que a gente não pode esquecer que é preciso acolher e, dentro dessa acolhida, trabalhar o espírito necessitado. A primeira campanha que se tem notícia, feita por um centro espírita, tem registro na revista Espírita de 1863, onde o próprio Kardec, num acontecimento assim de grande calamidade na França, reúne pessoas, visita então aquelas casas, saem esses grupos ali naquelas praças, diante daquele frio, daquele acometimento de necessidades, e promovem ali, né, uma assistência dessa que tira a pessoa daquele desespero. É a assistência que a gente pode dizer, a assistência à enfermagem, que leva ao curativo, leva um alimento, não pergunta. Nada, é silêncio, nada é falado a não ser expressado no olhar, num gesto de paciência, de acolhimento mesmo, né? Esse irmão ali à frente, diante da necessidade imediata. Mas também explica que o atendimento, depois
né, dentro de uma instituição, obedecendo a uma programação prévia, né, de sustentabilidade para que não falte esse pão material, esse lanchinho para eles que saem de suas casas ali, muitas vezes sem um alimento naquele dia, né? É preciso que esse atendimento seja sem imposição religiosa. É preciso que seja o atendimento com base na mais elevada recepção fraterna. Porque a coisa mais constrangedora é o estado de poder de quem retém ali, né, as doações para serem distribuídas. É diferente do que nós temos de nós, de nosso tempo, do nosso carinho, da nossa atenção. De poder fazer esse acolhimento se envolvendo fraternalmente com eles, e eles percebem isso. Eles percebem. É uma verdade, é uma emissão de verdade. Consegue-se passar nas palavras, nos gestos, realmente, verdadeiramente, o que detemos de nós. Por isto que essa assistência precisa ser graduada pela observação de nossa parte para com eles, porque eles também estão nos observando. E nisso somos também todos registrados pela espiritualidade benfeitora que acompanham esses grupos. A promoção social tem a maior concentração de espíritos especializados na alma humana, convocados pela caridade, pela abnegação, pela renúncia, mesmo que poderiam estar agregados a grupos de estudos, de ciência e elevação, em outras áreas que não tivesse tão na linha de frente da necessidade. Porém, por amor a Jesus, eles pedem a santa oportunidade de conviver com os doentes da alma e do corpo. Reconhecem que é uma oportunidade de iluminação ímpar. E, enquanto esses grupos estão ali na evangelização apropriada à sua realidade, esses nossos irmãos trabalham uma verdadeira ressonância daquelas almas, das suas necessidades, dos seus princípios, aonde tudo começou, aonde aquela necessidade tornou-se ali, viu, um recurso divino de transformação espiritual, de renovação. Então, essa observação graduada é um processo propriamente dito, passo a passo, não é mágica. É uma ação construída da observação e da convivência com esses nossos irmãos, tanto os assistidos como os voluntários que também são assistidos. Essa observação das necessidades, como também do interesse
de cada um. Né? Cada criatura daquela, na sua expressão ali, né? Na sua expressão, tanto verbalizando, como na emissão dos seus fluidos, porque ali, né, enquanto estão escutando, prestando atenção, mesmo que não falem, mesmo que não se expressem verbalmente, mas as suas emissões são vistas, são estudadas pela espiritualidade. E quantos ali não se tornam doadores, também colaborando, né, com a economia fluídica da casa. Os trabalhadores, por sua vez, que acompanharão esses nossos irmãos, precisam ser dirigidos por companheiros com conhecimento doutrinário. Quando chega, sempre chega alguém com formação acadêmica, sou da área social, gostaria de ser um voluntário na promoção social, assim, assim, é bem-vindo, mas é preciso que ele se fundamente, tenha fundamentação doutrinária. Porque a nossa base, viu? Nossa fundamentação é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e os nossos trabalhos, as nossas ações, o desenvolvimento dos trabalhos precisam também ser norteados, né, por uma fundamentação que nos dê segurança nesse trabalho. Então, nós temos esse documento orientador, editado pela Federação Brasileira, na área, em todas as áreas tem o seu documento. A área da promoção social tem também o seu documento orientador. E é nele que nós vimos desde os subsídios históricos, né? Antes de Jesus, com Jesus, a promoção social como instituição que assistem às criaturas com seus benefícios sociais, e são projetos desenvolvidos na espiritualidade, por espíritos nobres preocupados com a pobreza, com a necessidade. Todas essas instituições de assistência, todas elas, desde o idoso, a criança, né, ao adolescente, as leis que regem os benefícios do trabalho, né, de todas essas áreas de assistência social, né, de atendimentos na área de promoção social, são idealizados na espiritualidade e colocados em prática. Né? Esses grupos estagiam na espiritualidade. Né? Escutam ali os instrutores, participam por muito tempo, principalmente os que vão estar à frente de grupos. Os que vão estar na frente de grupos, além de precisar ter a formação no documento de orientação à Casa Espírita, né, o OCE, Orientação ao Centro Espírita, e especificamente dentro da área de atuação, o documento orientador da sua área. No nosso caso, a orientação, a promoção social espírita. Baseado nessas observações, né, de vários trabalhadores que fizeram registros dessas atividades desde da infância e juventude, a evangelização das crianças, trouxeram, então, essas experiências para fazer uma atividade dentro de uma dinâmica apropriada para o adulto, para as famílias,
para os idosos. Então, a Federação Espírita, ela promove, vamos dizer assim, esses encontros com essas famílias, e eles são agrupados desde em 4 grandes projetos, né? São agrupados ali para que a assistência se faça dentro da realidade de cada grupo. Como é feito assim? Outro dia, em nossos encontros dos INTERCEPs, né, que são os encontros dos centros espíritas no interior, e nós estávamos diante de muitos jovens, e eles entendiam a promoção social como um grupo, né, da casa de senhoras caridosas que se reuniam para, no dia da semana, entregar uma sopa e uma feirinha, um enxoval. E nós tivemos a felicidade de apresentar um curso onde eles tiveram conhecimento, né, a vivência ali de construir projetos de assistência e promoção social espírita, baseado nesse documento orientador. Né? E viram que as portas da promoção social é um grande campo experimental, aonde tanto a espiritualidade estudiosa e também que promove medicação e também assistência, né, espiritual, o atendimento mesmo espiritual a esses acompanhantes encarnados, desencarnados e os encarnados. E perceberam o entrelaçamento dessas áreas, porque, repare bem, nesses tempos de pandemia, onde não se está havendo a evangelização presencial. Porém, mais do que nunca, a promoção social esteve ali em conexão, em parceria com as diferentes áreas da casa, para que não fechassem as portas à assistência. A assistência continuou seguindo o seu plano de ação, de atendimento material, né? Que são as feirinhas, o enxoval, um remédio, uma necessidade ali que se apresente com essa união, com essa parceria, né? Não faltou, né, a sustentação para que tivesse ali, não se deixou faltar nada, acontecesse a assistência. E mesmo não estando não tendo a evangelização em sala para essas famílias, a assistência espiritual está ocorrendo, sendo feita pelas equipes espirituais, acompanhando, não deixando que falte esse pão espiritual. Não está sendo dentro de sala, mas está sendo promovido dentro dos seus lares, como eles sempre faziam, né? Esse acompanhamento intensificado, né? Com essa falta da evangelização por conta das condições do momento. Alguns desses casos, como casos que se apresentam ali, procura promoção social, nos casos mais graves, nós levamos a equipe de vibração da casa. São grupos que se reúnem
para que sejam realizadas ali a assistência através da irradiação. É isso, meus queridos irmãos, que a gente não pode deixar de esquecer, deixar de lembrar sempre, não esquecer, né? Que toda essa atividade tem consequências, grandes consequências, que é o fazer maior que Jesus se referia, que a gente faria maior do que ele naquele momento, né? Porque viriam os instrutores, as ciências, os desbravadores viriam para que desse suporte ao entendimento das leis divinas e que Nosso Senhor não pôde revelar, falar naquele momento para aquelas criaturas. E dentre essas consequências, nós pensamos algumas lá, novamente citado Paulo Estevão, quando ele diz: a primeira grande consequência da eliminação da alma humana, através desse programa do Cristo, é justamente a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre. E essa compreensão, não mais uma coisa decorada, não mais um livro que se carrega debaixo do braço com ilustrações verbalísticas e demonstração de ritual, não. Mas real compreensão da proposta de Nosso Senhor. Isso só pode se conseguir dentro de um programa aberto, sem medo de se expressar, de perguntar, sem cobranças de títulos religiosos, mas sim de atitudes. Então, a compreensão do Evangelho e dos exemplos do Cristo trariam renovação, né? Fortalecimento e a real resignação para os momentos de dor e sofrimento. Por quê? E para quê? Só a doutrina espírita explica. Outra consequência seria que nesses momentos de dificuldades, de enfermidade longa, aquele cristão compreenderia também, olha a compreensão novamente, compreenderia um escoadouro das imperfeições. Compreender o significado da aprovação. Educadora, que é justamente a dor que promove quando nós não permitimos que o amor faça, quando a gente não permite que o amor faça, a dor vem e faz. Ensina a gente a fazer. Então, mais uma consequência é esse entendimento, o escoadouro das imperfeições, escoadouros das imperfeições. Então, outra compreensão, ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. Aí é aquele momento, né, da indiferença, aonde o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, os meus, sem o olhar, né, para o campo de ação que se abre na beneficência renovadora, que aquece a alma, faz mudar rumos, indica caminhos novos, uma atividade do dia a dia, não só dentro da instituição,
mas uma atividade promissora, naturalmente trabalhada no dia a dia. E, por último, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Lei divina. Né? Lei divina, aonde somos novamente chamados à compreensão de tornar esses obstáculos a desafios com vitória, se perseveramos, se buscamos esse entendimento do certo, da busca por nosso autoconhecimento, a nossa renovação de nossos pensamentos, nossas palavras e ações. Queridos irmãos, é preciso que a gente entenda que para ser um trabalhador voluntário em qualquer que seja a área da casa espírita, é preciso que a gente se dispa ou se esforce em despir desse eu, egoístico, dessa visão estreita, dos melindres, da ideia de que o trabalho é só seu e que é preciso ter essa noção de que os espíritos trabalham em grupo e que também nos preparam de maneira também em equipe, para que no futuro a gente possa receber a promoção espiritual em atividades aonde a gente esteja ali familiarizado com os fazeres e também o trato com as diferentes formas de pensar da natureza humana. Nós temos nesse instante, onde se aproxima o nosso momento, nós pedimos aos nossos irmãos a atenção nessa mensagem do Espírito Camilo, através do nosso irmão Raul Teixeira, quando ele diz assim: unge-te de amor e prepara-te pelo estudo e pela meditação. Estudo e meditação, para que a cada dia dispenses o melhor de ti aos que te chegam buscando em verdade a orientação e os braços amoráveis de Jesus. É preciso que o trabalhador voluntário não esqueça que, através do estudo, ele receberá a enxertia divina, porque longe estamos dos saberes, integral. Somos espíritos a caminho da luz, ainda com tanta coisa a vencer. E, estudando, vamos alargando nossas compreensões, nossas percepções. E, com isso, a espiritualidade vai podendo ter acesso melhor, em nossa, vamos dizer, na nossa mente, no nosso entendimento, nas coisas que a gente não conseguia visualizar, perceber. E com esse esforço, essa perseverança, com esse trabalho, que é um trabalho de doação com amor, nós
vamos recebendo essa enxertia divina. Assim, meus irmãos amados, nós vamos terminando, agradecendo essa oportunidade ao nosso querido NEAS, né, Núcleo Espírita Alto de Souza, parabenizando todos os seus trabalhadores, a equipe espiritual amorosa, luz e mais luz e ciência, que Deus os abençoe muito, muito. Agradecemos também essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês em prece. Oremos. Amado Mestre, nós te agradecemos de todo o coração a luz, a paz, a compreensão, Senhor. Todos esses ensinos de nossos benfeitores, instrutores, que nos preparam para o amanhã que já se faz presente em nossas vidas. Olhando a tua seara, aonde acolhes a todos nós, pois que todos recebem oportunidade, porém, a boa vontade e o querer é nosso aproveitamento, somos nós que construímos. Mestre muito amado, Maria, Mãe Santíssima, que dos teus braços, dos teus olhos e da tua voz acolheste em teu coração e acolhes a todos os sofredores, principalmente os desesperados e aflitos. Nosso muito obrigado. Que Deus seja louvado na sua bondade e justiça. Que o seu nome, Senhor Jesus, esteja assim sempre nosso tesouro em nosso coração. Porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará o amparo. Muito obrigada. Que assim seja.